Olá, seja bem-vindo a mais um Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a sua participação, um programa feito por você, com a participação do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? Como é que vai, Thiago? Eu vou bem, viu? Estou animado. Eu também. Se você não conhece o Reverendo Hernandes Dias Lopes, chegou aqui sem querer no YouTube, é um pastor com 40 anos de ministério, conferencista, escritor. Obrigado, O que Thiago. mais, pastor? Só estudo. É? O senhor sabe fritar ovo? Olha, ovo mexido eu sei fazer. Cozinheiro ele não é, mas o restante, estou dizendo isso porque você pode contar com a ajuda do Reverendo Hernandes Dias Lopes para responder suas perguntas. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a sua vida cristã, sobre relacionamento, sobre Bíblia, manda a sua pergunta para cá, está aparecendo o e-mail aí para você. Vamos direto para as nossas perguntas de hoje. Eu começo com a participação da Lena Ferreira. A Lena nos mandou um e-mail, pastor, com a seguinte pergunta: como proceder com a minha filha que tem crises de ansiedade e ela só fala em morrer? Ô Lena, muito obrigado por esta pergunta e por esse compartilhamento. Bom, eu acredito que a sua filha esteja nessa conjuntura passando por um processo de depressão. E nós não podemos minimizar este problema, nem subestimar essa situação. Eu acredito que você poderia olhar essa questão de uma forma mais séria, levando a sua filha a um médico, porque possivelmente, Thiago, este é um quadro depressivo. E depressão é uma doença que precisa ser tratada com remédio, com terapia e com fé. Nós não podemos espiritualizar a depressão, achando que é apenas um problema espiritual ou que é um probleminha de somenos. É preciso tratar, é preciso acompanhar, é preciso ficar perto. Porque se não for convenientemente tratada a depressão, ela pode chegar a um ponto de que esse desejo de morrer possa vir a ser uma situação gravíssima, de tentativa, inclusive, de tirar a própria vida. Eu não quero alertar você, mãe, mas eu quero orar com você, conclamar você a acompanhar muito de perto a sua filha, num tratamento médico sério, psiquiatra bom, recomendável, de referência, e estar junto, estar perto. A pessoa, quando ela está depressiva, ela fica triste, ela fica amuada, ela não quer conviver quando ela mais precisa de gente do lado dela. Mas olhos atentos, coração apercebido para estar do lado da sua filha. Pastor, o senhor me permite um espacinho aqui Claro. no programa para fazer um comentário? Claro. A gente tem recebido perguntas a respeito de depressão e tal. E como o senhor disse, é preciso realmente de um tratamento. Eu tive alguns amigos próximos que questionaram e disseram: olha, eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento. Então eu queria falar para você que existe atendimento psiquiátrico na rede pública de saúde. Então procure um posto de saúde perto da sua casa, uma UPA, que eles possuem atendimento, para esse quadro. Exatamente. Então, mesmo se você não tiver dinheiro, você pode ir atrás de um tratamento. Exatamente, Thiago. Muito obrigado pela sua dica aí. A próxima pergunta é de Nelson Tassi. Pastor, Jesus deixou de ser Deus para se tornar homem. Afirmar isso é heresia ou erro doutrinário? Veja bem, eu acho que é uma heresia, mais do que um erro doutrinário. Jesus está lá em Efésios, está lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então João está fazendo 3 afirmações aí. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal, o Verbo é divino. Agora está em versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que João escreveu o Evangelho? Exatamente para provar a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Por quê? Porque os gregos não acreditavam
na possibilidade de Jesus ser Deus e homem ao mesmo tempo, por causa do dualismo grego, que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, se Jesus tinha um corpo físico, e ele tinha, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era má, Jesus não podia ser bom, essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo. Lá no final do primeiro século, João escreve este evangelho para provar que ele verdadeiramente é Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Então, Jesus não deixou de ser Deus ao encarnar-se e nem deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Ele tem duas naturezas distintas, a natureza divina e a natureza humana. Então ele retorna para o céu como Deus-homem, como homem-Deus. As duas naturezas coexistem na pessoa da segunda pessoa da Trindade. Obrigado, Nelson, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem de Alfredo Maia. Pastor, qual conselho ministerial o senhor se daria se tivesse 21 anos de idade de novo? Que pergunta interessante. Bom, eu comecei meu pastorado exatamente nessa idade, um pouquinho mais, 23 anos. Eu entrei no seminário com 19, saí com 23. Comecei meu pastorado nessa data. Eu estou com 63, tenho 40 anos de ministério. Quando a gente é jovem, Tiago, a gente tem, às vezes, muito impulso, mas pouca maturidade. Por exemplo, há lutas, Paulo diz assim, combati o bom combate. Tem combate que a gente entra nele quando a gente é mais jovem, que não tem fruto nenhum, não tem resultado positivo nenhum. Você briga e quando você espreme, não tem nada. Então hoje eu não entraria em determinadas brigas mais. Há um amigo meu que diz assim, a gente não deve entrar em bola dividida, que machucar a canela. Então você se torna mais tolerante, mais paciente, você escuta mais, fala menos. Você tem uma percepção para aprender com aqueles que não são exatamente os mesmos da sua linha doutrinária. Porque se a gente não tiver essa capacidade, Tiago, a gente fica igual um soldadinho de chumbo. A gente acha que só a gente está certo no mundo, Deus só pode usar a gente, porque só a gente é fiel, só a gente está certo. Você tem uma visão mais aberta do reino de Deus, mais ampla do reino de Deus. E Deus usa pessoas diferentes para a edificação do seu corpo. Obviamente, com fidelidade às Escrituras. Você é mais tolerante, você é mais paciente. Eu dedicaria mais atenção ainda à pregação, à boa música na igreja, qualificando melhor os músicos. Dedicaria maior atenção à melhor qualidade de captação de som, de imagem, à transmissão. Investiria mais nisso. Investiria mais em pequenos grupos. É claro, evitando aí os desvios que aconteceram nos pequenos grupos, né? Como o G12, por exemplo, que trouxe um transtorno para a igreja evangélica, sim, mas mantendo uma linha bíblica consistente, né? Daria mais atenção à obra missionária. Então, eu diria para você o seguinte, eu começaria com os valores que hoje empolgam o meu coração, que é pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, porque a maior necessidade da igreja brasileira hoje, eu acho, Tiago, é um grande reavivamento dos púlpitos, voltar à centralidade das Escrituras e à primazia da pregação. Mas foi uma trajetória muito bonita até aqui, né, pastor? Louvado seja Deus. E vem muito mais pela frente ainda. Eu espero em Deus, eu quero colocar a minha vida a serviço de Deus enquanto eu tiver fôlego. Pois bem, pastor, muito obrigado então pelo programa de hoje, eu gostei demais. Que bom. Eu espero que você tenha gostado também. Vou passar a palavra para o pastor Hernandes, que tem um convite a fazer para você que está aí acompanhando a gente. Olha, primeiramente é um privilégio ter você aqui no nosso programa.
E depois eu quero convidar você para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho a alegria de ser um dos colaboradores do pastoreio dessa igreja. Uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja contemporânea, uma igreja que cuida de pessoas. Então, se você mora em São Paulo, venha para cá. Se você está procurando uma igreja ou desigrejado, venha para cá, queremos cuidar de você. Se você mora fora de São Paulo, em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP-TV, pelo canal do YouTube da igreja, e assim nós estaremos conectados. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e nossa gratidão a você por estar conosco. Tiago, obrigado pela sua presença aqui, seu companheirismo. E a vocês todos um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.